Olá, irmãos. Jesus é o Senhor. Espero que os irmãos estejam bem em casa, aproveitando esse período de distanciamento social para poder estar mais junto com os filhos, junto com a esposa e principalmente desfrutando do Senhor. Quero, antes de iniciar esse compartilhar, pedir que os irmãos possam curtir a página da Igreja no Gama no YouTube e principalmente compartilhar com os nossos amigos, nossos vizinhos, essa palavra que tem sido ministrada semanalmente para os irmãos. Nós estamos desfrutando do livro, do irmão Miguel Mar, que faz parte do projeto Livro na Minha Mão, que se chama Vem Agora e Eu Te Enviarei. Eu vou compartilhar com os irmãos o capítulo 5, que fala dos fundamentos do serviço a Deus. Na semana passada, o irmão Cristiano compartilhou com os irmãos sobre o chamamento. E nessa semana eu quero compartilhar com os irmãos algumas pepitas, alguns diamantes que nós temos nesse capítulo 5, nos fundamentos da fé, fundamentos do serviço a Deus, que também faz parte dos fundamentos da nossa fé. Primeira coisa que eu quero compartilhar com os irmãos é que nós fomos chamados por Deus para participar de sua obra. Irmãos, isso é maravilhoso, Todos nós, quando somos chamados para alguma coisa, quando alguém nos lembra de nós e nos chama, certamente nós ficamos felizes, porque aquela pessoa se lembrou da gente. Mas nós somos chamados para algo muito maior. Fomos chamados para a obra de Deus. Louvado seja o Senhor, irmãos. E esse chamamento para servir a Deus, irmãos, ele além de ser maravilhoso, ele tem alguns requisitos, tem alguns fundamentos para que esse serviço, para que esse chamamento para servir ao Senhor seja efetivo e também seja agradável ao nosso Deus. Então eu quero ler com os irmãos, primeiramente, aqui no livro de Jeremias, tem um alerta muito importante, que está no capítulo 48, no versículo 10, que fala assim: Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Irmãos, isso é um alerta muito importante. Nós que fomos chamados para a obra de Deus, não podemos de forma alguma servir ao Senhor de forma relaxada. Isso é um alerta muito importante. E creio que o Senhor, no nosso chamamento, Ele nos incumbiu de algo, Ele nos deu um talento, Ele nos deu um dom. E agora, esse talento, esse dom, ele precisa ser desenvolvido com um fundamento, com algo que vem da palavra de Deus, com alguns requisitos, E nessa noite eu quero compartilhar esses fundamentos, esses requisitos que Deus estabeleceu na sua palavra. Então, o primeiro fundamento é que nós precisamos servir no Espírito, Irmãos, não podemos servir do Senhor de qualquer jeito, no nosso natural. Precisamos servir a Deus no Espírito, exercitando o Espírito, Essa condição, essa primeira condição, é algo fundamental para que Deus possa se agradar do nosso serviço, Senhor Jesus, irmãos, nós servimos a um Deus santo. E isso, irmãos, isso quer dizer que nós não podemos nos apresentar ou não podemos oferecer esse Deus santo de qualquer jeito, Esse é um fundamento maravilhoso. A quem nós servimos? Nós servimos a um Deus santo. E esse Deus santo exige de nós, que estejamos conectados com Ele. E como é que nós nos conectamos com Ele? Servindo no Espírito, Utilizando o nosso Espírito. Então, um dos fundamentos que eu quero impressionar os irmãos nesse meu compartilhar é que a gente tenha como prisma que nós servimos a um Deus santo, que nós precisamos servir a Ele no nosso espírito, Esses são alguns dos pré-requisitos para servir a Deus. E quero compartilhar aqui alguns diamantes, Eu encorajo os irmãos a lerem o capítulo 5 desse livro, a ler todo esse livro. No capítulo 6, os irmãos que vão ler esse livro vão ver que há ali algumas metas. Nós servimos com uma meta para servir ao Senhor. E outro item que me chamou muita atenção nessa leitura é que precisamos servir
pela graça de Deus, né? Nós recebemos uma graça abundante, recebemos uma graça superior e nós precisamos servir a Deus com essa graça, né? Ao Senhor Jesus. Aqui fala no livro que assim, todos nós que cremos no Senhor Jesus, sem dúvida recebemos a graça de Deus. No entanto, se declararmos que recebemos tamanha graça e não há mudança em nossa vida, nem manifestação de dons em nosso serviço, é possível que tenhamos recebido em vão. Então, um dos itens, um dos fundamentos que nós recebemos ao sermos chamados por Deus é que essa graça abundante, ela vai mudar o nosso viver, né? Se essa graça não mudar, não nos transformar, nós estamos recebendo essa graça em vão. Então, irmãos, a gente precisa exercitar essa graça diante do Senhor para servi-lo, né? Isso é algo maravilhoso. Em Romanos 12, 6, 8, essa passagem mostra que devemos servir com dedicação e esmero, né? Se nós estamos servindo ao Deus vivo, se nós servimos a um Deus santo, precisamos nos esmerar na palavra, precisamos nos esmerar no cuidado dos santos, né? naquilo que você serve ao Senhor, naquilo que você toca para Deus, você precisa fazer com esmero, né? Então, a gente precisa ter uma atitude de diligência, né? Diante do Deus Santo. Ó Senhor Jesus, irmãos, nós prestaremos conta, né, ao nosso Senhor, né? Tudo que nós fizermos, né, nós vamos prestar conta a um Deus vivo. Ó Senhor Jesus, aqui fala no capítulo 25 de Mateus, é um exemplo disso, né? Fala ali das parábolas, né? A parábola do talento, nós vamos prestar conta diante do Senhor dessa parábola. Não adianta, nós não vamos poder pegar um azeite emprestado. Nós vamos ter que apresentar as nossas vasilhas cheias desse azeite, cheias desse Espírito, né? Ó Senhor Jesus. E aqui fala assim, devemos considerar essa questão também sob o seguinte prisma. Se hoje temos dificuldade de acertar contas com os homens, como acertaremos com Deus? Portanto, o nosso viver hoje deve ser inteiramente diante do Senhor, cuidando do nosso testemunho diante dos homens. Então, irmãos, nós vamos prestar contas para os homens, né, para a igreja, para os irmãos, mas também, principalmente, o nosso serviço será, nós vamos prestar conta diante do Pai, naquele dia, né, no dia da volta do Senhor. Senhor Jesus, é possível viver a vida cristã e fazer as coisas para Deus sem ter experiências pessoais com o Senhor. Irmãos, eu creio que nós que servimos ao Deus vivo, nós precisamos ter uma experiência com o Senhor, né? Servir de forma mecânica, de forma sem o Espírito, sem esse óleo nessas vasilhas, ele certamente não contará para o Senhor, né? Certamente naquele dia o Senhor vai olhar para nós e eu não vos conheço, eu não te conheço, você serviu talvez de você mesmo, mas Deus só conhece o que é Espírito. Então, se no nosso serviço não tiver Espírito, né, não tiver a unção do Senhor, certamente nós não seremos aprovados, né? Que o Senhor possa ter misericórdia da nossa pessoa. Senhor Jesus, um outro item, irmãos, que aqui quero extrair para os irmãos e encorajá-los, é de quem sou e a quem sirvo, né? A quem nós pertencemos? Nós pertencemos a um Deus vivo, né? E a quem nós servimos? Servimos a um Deus vivo. Então, aqui o apóstolo Paulo fala assim, em Atos 27, porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Paulo, ele sabia exatamente quem ele era, né? A quem ele pertencia e quem a ele servia, né? Creio que isso, irmãos, nos trará uma grande segurança, né? Se a gente serve ao Senhor, esse fundamento, servindo a um Deus vivo, né? De quem eu sou, né? Eu pertenço a Cristo, eu pertenço ao Senhor Jesus. E a quem eu sirvo não são a homens, eu sirvo primeiramente a Deus, né? Claro, através da igreja, aos irmãos que são santos eleitos pelo Senhor, mas a gente precisa ter esse fundamento de que nós pertencemos a Jesus e nós sirvamos a Ele. Então, Paulo tinha isso, né, muito forte dentro dele. E eu quero impressionar os irmãos que possamos também ter isso no nosso coração como um fundamento, né?
Talvez quando nos sentimos desencorajados, possamos nos lembrar de que nós pertencemos a Jesus Cristo e servimos a Jesus Cristo. Ó Senhor Jesus. Um outro ponto, irmãos, é saber que pertencemos a Deus, livra-nos de tornarmos escravos de nós mesmos, né? O fato de nós termos essa compreensão de que nós servimos um Deus vivo e que pertencemos a Ele, vai nos livrar-nos, né, de servirmos a outros deuses ou a nós mesmos, né? Aqui também nesse capítulo fala de um dos fundamentos que nós não podemos servir a dois senhores, senão vamos desagradar um em função do outro. Então, se nós tivermos essa percepção, tivermos esse discernimento espiritual de que nós pertencemos a Jesus e que nós sirvamos a Ele, isso vai nos livrar-nos, né, da escravidão da nossa própria pessoa, né? Às vezes de vivermos para nós mesmos e nossas coisas girar em torno do nosso próprio viver. Então Paulo tinha essa percepção, né, de que ele pertencia ao Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Um outro item, irmãos, que me impressionou muito aqui nesse capítulo 5, dos fundamentos do serviço a Deus, é em relação a adorar a Deus. Adorar a Deus é prostrar-se diante dele, ofertando-lhe o corpo e abdicando de qualquer possibilidade de defesa. Significa entregar nossa vida inteiramente a Ele, dando-lhe total direito sobre nós. Ó Senhor Jesus, irmãos, que o nosso serviço seja para manifestar a nossa adoração a Deus, né? Quando adorar é prostrar-se diante dele, né? Que é diferente de louvar. Louvar é elogiar, né? Quando nós louvamos o Senhor, cantamos, nós estamos elogiando a pessoa de Deus. Mas quando nós o adoramos, nós estamos nos prostrando. Nós estamos dizendo que Ele é soberano e que a nossa vida não pertence mais a nós mesmos, né? Talvez isso na prática seja algo muito forte, né? Entregar tudo ao Senhor, né? Certamente há um conflito no nosso interior, mas quando nós estamos unidos ao Senhor e nosso primeiro movimento é de se entregar, né? De adorar a Ele, né? Ó Senhor Jesus, né? Aqui nesse livro fala um pouco da experiência de Jó, né? Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se à terra e o adorou e disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, isso indicou que Jó ele atribuiu nenhuma falta, né? Nem atribuiu a Deus falta alguma, né? Jó, ele adorou o Senhor, né? O Senhor deu tudo a ele e depois permitiu retirar. E ele simplesmente adorou o Deus vivo, porque ele sabia, né, que a sua vida estava consagrada a Ele, né? Um outro ponto que eu quero pressionar e quero que os irmãos possam ler, né, e tirar as suas pepitas, né? Eu falei no início que a estar no Espírito para servir a Deus é fundamental, né? Ó Senhor Jesus. E aqui fala no versículo em João 4, 23, fala assim: mas vem agora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Irmãos, Deus nessa terra e nessa era está procurando os verdadeiros adoradores. Ó Senhor Jesus, irmãos, precisamos prostrar diante do Senhor, porque Deus ele está procurando essas pessoas, né? Há bilhões de pessoas nessa terra fazendo muitas coisas, ou até nós mesmos que estamos na igreja servindo ao Senhor, reunindo, indo para as conferências, vamos para lá, vamos para cá, servimos, né, toda semana. Mas, irmãos, Deus está procurando os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, o nosso serviço, ele precisa ter essa característica, né? Uma característica de adoração ao Pai, de adoração ao Senhor Jesus. Porque o Senhor está procurando, irmãos. Ele está procurando na igreja, está procurando pessoas que possam o adorar.
E adorar significa dar a Deus a posição de Deus, né? Talvez a gente sirva e queira algum reconhecimento, né? As pessoas procuram reconhecimento, até nós mesmos, né? Procuramos algum tipo de reconhecimento, seja no trabalho, seja até mesmo na igreja, né? Mas é que na igreja, no serviço a Deus, Deus está procurando os verdadeiros adoradores, né? Deus está procurando que Ele seja adorado como Deus. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Um outro ponto muito interessante, irmãos, que nós temos aqui é servir no Evangelho. Servir a Deus nos faz servir aos homens a partir do momento que conhecemos o efeito do poder do Evangelho em nossa vida. Irmãos, quando nós servimos a Deus e adorando a Ele, né, glorificando a Ele, nós também estamos, de certa forma, manifestando esse Evangelho, manifestando as boas novas, né? Quando nós nos dispomos a sair, agora nesse momento de quarentena, né, de afastamento social, a orar pelas pessoas, né? Tirar um tempo para orar por essas pessoas, nós estamos semeando o Evangelho, né? Servindo a Deus no Evangelho, né? Então a gente possa ter esse fundamento, né? Que o nosso serviço é servir para o Evangelho, né? Então quando nós servimos ao Senhor, nós estamos o glorificando e estamos evangelizando, né? Certamente uma pessoa que entre aqui no nosso local, ou uma visita que nós fazemos e ali apresentamos o Senhor, né, com amor, nós oramos pela pessoa, nós cuidamos, né, nós temos um contato com essas pessoas, ou elas veem esse amor no nosso serviço, e de certa forma nós estamos evangelizando, né, é servir no Evangelho, né, quando nós estamos aqui compartilhando a palavra do Senhor, para evangelizar, né? Também esse é um excelente fundamento, né, que a gente precisa ter no nosso serviço a Deus. Servir no Evangelho. Amém. Um item também muito encorajador é servir em novidade de espírito, né? Aqui em Romanos 7 fala assim: agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da lei, da letra. Essa passagem mostra que quando servimos no espírito, tudo é novo. Irmãos, se nós servirmos a Deus, né, servimos aos irmãos na caducidade da letra, ou com a nossa capacidade natural, com a nossa força, né, nosso físico, nossa mente, nosso saber intelectual, certamente nós não vamos servir em novidade de vida, em novidade de espírito, né? E na minha experiência, creio que se nós não tivermos esse espírito exercitado, né, nosso serviço se tornará velho, né? Se tornará velho, ou seja, nós não vamos manifestar o Evangelho de Deus. Um outro sinal que nosso serviço não está adequado dentro desse fundamento de servir no espírito é que nós vamos cansar. Esse é um dos principais, na minha experiência, sinais, né, de que nós não estamos servindo no Espírito. Nós passamos dia após dia e tudo agora se torna pesado, né? Tem muitas dificuldades, né? Seja dificuldade de tempo, seja dificuldade de disposição física, seja de complicações mentais, seja dificuldade de servir um com o outro, né? Então esse item é muito importante, irmãos. Servir em novidade de espírito, né? Eu estou quase 20 anos na vida da igreja, desde ali dos meus 16 anos, né, servindo ao Senhor. E em momentos que eu enfraqueci, né, eu me tornei uma pessoa velha e o serviço para mim se tornou algo cansativo, né? Mas a partir do momento que eu me renovei, que eu exercitei o meu espírito e tomei esse fundamento, mesmo estando há bastante tempo na igreja, aquilo se tornou novo para mim e certamente impactou e teve um resultado para o Senhor aceitou, né, o meu serviço a Ele. Então, servir em novidade de espírito é algo maravilhoso, é algo que nos renova e certamente nos levará para o reino do Senhor, né? Ó Senhor Jesus.
um, um item também muito, muito importante, é uma condição, né? Esse item que eu quero falar para os santos é uma condição, né? Nossa condição de servir ao Senhor é de suma importância, pois tudo que envolve o serviço a Deus é santo. Servir com consciência pura, né? Precisamos ter uma consciência pura, né? Precisamos estar limpos diante do Senhor. Precisamos estar adequados, né? Na presença do Senhor. Aqui em 2 Timóteo 2,13 fala: sirvo com consciência pura, né? O apóstolo Paulo falou isso para nós. Se não tivermos consciência pura, não podemos servir a Deus. Isso significa que não podemos errar, pois todos nós falhamos. Servir de consciência pura, santos, significa que uma vez nós sermos iluminados em relação a algum item da nossa pessoa e que não esteja adequado diante do fundamento da palavra do Senhor, imediatamente, quando nós somos iluminados, temos uma atitude de diante do Senhor, né, de confessar, de pedir perdão, de se arrepender, né? Então, servir de consciência pura é um requisito em relação à pessoa que serve de algo fundamental, né? Então, nós não podemos de forma alguma, né, ter uma vida solta, né, frouxa, sem os fundamentos do Senhor e queremos servir ao Deus Santo, né, com a consciência, né, com a consciência impura. Então, Paulo ele alerta ali no livro de 2 Timóteo sobre isso, né? Temos uma experiência muito interessante na Bíblia, né, que fala aqui no livro de Levítico, no capítulo 10. No livro de Levítico, temos um quadro muito, muito esclarecedor sobre essa questão da consciência pura, né? Tem experiência ali dos filhos de Arão, Nadab e Abiú. Eles colocaram em seus incensários fogo estranho que se originou do homem, né? Que se originou do homem. Aqui no livro de Levítico, capítulo 10, dos versículos 8 a 10, fala assim: o Senhor falou a Arão, né? Eles foram, Nadab e Abiú, foram fulminados por ter apresentado fogo estranho ao Senhor. E nesses versículos 8 a 10, que nos dá uma ideia do porquê Deus não aceitou esse fogo estranho, né? O Senhor falou a Arão assim: vinho ou bebida forte tu e teus filhos não bebereis quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, para fazeres diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo. É possível, né, o irmão aqui traz nesse capítulo, é possível deduzir que eles estavam embriagados, né? Estavam embriagados, né? E perderam a consciência, né, do que estavam fazendo, da onde estavam, né? E a quem estava servindo, ao Deus Santo, e simplesmente apresentou ali no altar um fogo originário do homem, né? Um fogo estranho, e certamente Deus não aceitou, né? E os fulminou. Isso serve de alerta para nós, né, irmãos? Essa aqui acho que é um capítulo e uma experiência que nós precisamos estar sempre ruminando e indo diante do Senhor, né? Quando nós nos embriagamos, né, com o vinho dessa terra, né, nós perdemos a consciência, né? E esse embriagar aqui pode ser uma distração, né? Uma distração secular, né, de música, pode ser algo do trabalho, pode ser amizades, pode ser qualquer coisa que não seja o Senhor que possa fazer você perder a consciência, né? E aí quando nós perdemos a consciência pura diante do Senhor, o resultado é esse aqui que nós lemos aqui no livro de Levítico, capítulo 10. Perdemos a consciência e simplesmente apresentamos um fogo estranho ao Senhor, né? E aí o Senhor certamente não aceitará. Então, que possamos ter uma consciência pura, né? Uma consciência sensível diante do Senhor, para que possamos apresentar o nosso serviço diante do Senhor. Ó Senhor Jesus. Irmãos, aqui no capítulo 4, né, tem uma experiência muito interessante, né? Em Mateus 4. Um relato da tentação sofrida pelo Senhor Jesus, né? Satanás teve a audácia, né, de apresentar os reinos do mundo para o Senhor, dizendo que se o Senhor Jesus se prostrasse diante de Satanás, ele daria tudo aquilo para o Senhor, né?
E claro que o Senhor, né, sabia que Satanás poderia fazer isso, né, que poderia dar os reinos da terra para ele, né. Ele fala aqui no versículo 9: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Se Satanás tivesse mentido, seria imediatamente desmascarado pelo Senhor. Ocorre que ele estava falando a verdade. O inimigo de Deus tem o poder de entregar os reinos do mundo a quem quiser, porém dará somente a quem o adorar. Irmãos, adorar somente ao Senhor, né? E aí o Senhor Jesus, né? O Senhor Jesus respondeu para ele, né? Senhor Jesus, aqui fala que o Senhor respondeu para ele que o Senhor mandou ele se afastar, né? Mandou se afastar e não tentará o Senhor teu Deus. Nós balançaríamos se recebesse essa proposta, né? Talvez Satanás, né, tenha nos tentado, né, tenha nos apresentado uma proposta similar, né? Tenha apresentado uma proposta similar. Né, talvez pedindo que você ofertasse um pouco, 10% do seu tempo, né? Olha, Alexandre, se você trabalhar aqui comigo num sábado à noite, eu vou te dar uma promoção, vou te tornar você chefe, vou dobrar o seu salário se você trabalhar, por exemplo, no sábado à noite e no domingo de manhã, que são períodos da nossa reunião, né? Aqui tomando um exemplo. Então, ou outro item, né? Satanás sempre tenta nos embriagar e nos apresentar, fazer propostas como essa, para o adorar, para tirarmos da presença do Senhor, para tirar desse fundamento de servir ao Senhor. Então, irmãos, nós precisamos estar atentos, né, quanto a isso, né? Esse fundamento, né, de adorar ao Senhor, de só Ele se doar, né, todo o nosso tempo, né, toda a nossa força para o Senhor, né? Então, o Senhor falou assim, então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele dará culto. Precisamos ter a percepção do que significa só a Ele, né? Senhor Jesus, Satanás quer negociar conosco o tempo inteiro, né? Para que a gente tire, né, a nossa primazia, nosso direito de adorar o Senhor. Ó Senhor Jesus. E um outro fundamento muito importante, né? Servir a um só Senhor, né? Mateus 6:24 fala assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Se tivermos, irmãos, dois senhores, não haverá meio termo, né? Mas seremos levados a um detrimento de outro, né? Como falei um pouco mais cedo aqui nesse vídeo. Nós só temos um Senhor, né? Se nós tivermos dois senhores, certamente vamos desagradar um, né, em detrimento do outro. Então, esse é um fundamento, né? Servir somente a um Senhor, né? E esse Senhor é o nosso Deus, né? É só Ele que nós devemos escolher, né? Não temos um outro Senhor a quem servir. Ó Senhor Jesus. Irmãos, por fim, quero ainda apresentar um outro fundamento, né? São muitos diamantes, né, aqui que nós temos nesse livro. Quem serve, segue o Senhor. Ó Senhor Jesus. Em João 12 fala assim, né? Quem ama a sua vida, perderá. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Senhor Jesus. Irmãos, se alguém me servir, e se alguém me servir, o Pai honrará. Esse fundamento de quem serve, segue o Senhor, é algo também que me impressionou muito, né? Porque se nós servimos de fato a um Deus vivo, né? Se nós amamos a Ele, se nós temos como fundamento, se nós servimos em novidade de vida, se nós temos Ele como nosso único Senhor, nós devemos segui-lo, né? Então, muitas vezes, né, creio que o Senhor, às vezes, dá algumas viradas, né, ou o Espírito tem o seu mover. Então, a gente precisa, nós que servimos ao Senhor, né, você que serve ao Senhor, precisa estar atento, né, a esse Cordeiro, né? Quem serve, segue o Senhor. Então, a gente precisa seguir o Senhor de perto, né? Em Apocalipse, capítulo 14, fala assim:
Vemos que seguir o Senhor é uma característica dos vencedores, né? Seguir o Senhor é uma característica dos vencedores. E aqui fala assim: são eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro, né? Somos servos do Senhor, irmãos. E em Apocalipse, né, os seguidores do Cordeiro, eles são as primícias para Deus, né? Então, que a gente possa seguir o Senhor de perto, né? Seguir o Senhor de perto significa orar, ter comunhão com Ele, significa ler a Sua palavra, significa evangelizar, significa orar pelas pessoas. Então, tudo que esse Cordeiro, né, por onde quer que Ele vá, né, nós que servimos, vamos segui-lo, né? Esse é um princípio assim, maravilhoso que a gente possa tomar para nós que servimos o Senhor, né? Eu quero encorajar os irmãos, né, cada um de nós, né, a nos examinar, né, a tomarmos esses fundamentos, né, de sermos adoradores do Cordeiro, né, o Senhor está procurando esses verdadeiros adoradores, de servirem no Espírito, ó Senhor Jesus, né, de nosso serviço ser aprovado pelo Senhor, né, não servimos de qualquer maneira, né, ter uma consciência pura. São fundamentos, irmãos, são princípios que o Senhor, Deus vivo, né, tem passado e alertado a sua igreja, né. E no capítulo 6, que será o último desse livro, que vamos ver na próxima semana, fala que a meta do nosso serviço, né, qual é a meta do nosso serviço a Deus? Então nós servimos a um Deus, nós somos chamados por Ele, Ele nos fundamentou, Ele apresentou os requisitos, mas Ele também nos deu a meta, né? Então eu quero convidar a você a continuar vendo essa série, né? Desse livro maravilhoso, né? Quero mostrar novamente. Vem agora e eu te enviarei, né? Nós vamos no próximo vídeo encerrar esse livro maravilhoso e creio que eu possa ter transmitido para os irmãos esses fundamentos, né, para que os irmãos possam ir diante do Senhor, se examinar e se renovar, né? Quero encorajar todos os irmãos que possam ser renovados, né, no serviço a Deus, que possam ser encorajados, né, a se consagrar a Ele, a servir no Espírito, a servir em novidade, né? Quando nós servimos a Deus, nós também estamos evangelizando, apresentando essas boas novas aos homens, né? Então, eu fiquei maravilhado com esse capítulo, quero continuar ruminando, creio que há muitos diamantes e muitos versículos aqui que falam sobre servir a Deus, há vários exemplos na Bíblia, então eu quero encorajar os irmãos a desfrutar desse livro, tá? Então, quero orar por você, né? Desejar que o Senhor possa renovar o seu serviço diante dele. Senhor Jesus, possamos nos renovar, Senhor, possamos ter esses fundamentos no nosso coração, possamos ir diante do Senhor todas as vezes que formos servir a Ti, que possamos apresentar ao nosso corpo, a nossa mente, que o nosso coração, tudo que nós temos, Senhor, possa ser para Te servir, possa ser para Te agradar. Renova cada um, Senhor, renova cada irmão, cada irmã no seu serviço, que eles possam tomar esses fundamentos para Ti, para vencer, e possamos seguir o Senhor como vencedores e ser apresentado como primícias para Deus. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Quero encorajar os irmãos a compartilhar esse vídeo, né, a apresentar o canal da Igreja no Gama para as pessoas, para que elas também possam desfrutar das palavras que estão sendo ministradas semanalmente pelos irmãos e pelas irmãs. E aí me despeço aqui dos irmãos, espero que os irmãos possam desfrutar com sua família. Jesus é o Senhor. Amém.